Oi, gente! Eu reparei que na internet geralmente não tem muito espaço para jovens cristãos. Como assim não tem muito espaço? Assim, se a gente abrir o YouTube e procurar como fazer um olho de gatinho ou como fazer caixas no cabelo, a gente vai encontrar diversos e diversos canais que falam sobre a mesma tag, que falam sobre o mesmo assunto e que, bom, e é uma infinidade, sabe? A gente tem várias opções de escolher pra gente ver. Só que o que eu também tenho percebido ao meu redor, né? É que tem muitos jovens que têm se convertido, sabe? Pessoas que eu nem imaginava que são da igreja. E assim, por falta de comunicação, talvez a gente não se exponha, né? Porque quem é cristão sabe que não é fácil, né? E às vezes, aí eu pensei, né? Assim, veio no meu coração que às vezes a gente precisa de liberdade. E o Senhor disse que nós somos pescadores de alma, né? Assim como Pedro foi. A gente tem que dar o nosso melhor para Deus, né? Então, por que não fazer um canal religioso, né, evangélico, para falar do Senhor? Por que não fazer um canal para falar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, para que mais e mais jovens possam se converter, para que mais e mais pessoas possam ouvir da palavra do Senhor, né? Para que a gente venha ser uma comunidade, porque a palavra também diz que a gente tem que ter união. Quanto mais união entre aqueles que são convertidos, mais almas a gente vai resgatar. E acho que eu sinto muito falta assim de um canal na internet, né, que fale sobre essas coisas. Eu vi um ou dois, eu acho, de passagem, mas não foi nada assim, sei lá, não foi algo tão assim, sabe? Não gostei tanto, então aí eu resolvi fazer. Bom, não é fácil realmente, né, falar do Senhor, não é fácil fazer a obra do Senhor, porque vem críticas, né? E com essas críticas o inimigo pode usar delas para nos abater, como também pode vir elogios, né? E com esses elogios a gente pode acabar se exaltando, mas a palavra também diz que a gente tem que abater o nosso eu para que o Espírito Santo de Deus habite no nosso coração. Bom, galera, pra quem tá assistindo o vídeo e já é evangélico, e pra quem tá assistindo o vídeo e não é evangélico, bom, uma coisa assim que é fato, o Senhor é misericordioso e Ele nos ama. A gente tem essa comprovação na Bíblia, em diversas passagens, né? Ele nos ama, por que Ele nos ama, né? Uma prova foi quando Ele deu seu filho unigênito. O que significa unigênito? Único filho. Ele deu o seu único filho, gerado pelo Espírito Santo de Deus, para nos salvar. Ele era santo, ele era puro, ele não tinha pecado, ele era amoroso, ele fez da água o vinho, ele multiplicou os pães e os peixes, ele curou os leprosos, tantas coisas, tantas maravilhas, né? Mas ele fez por amor a nós. Porque uma coisa também é certa, se fosse eu hoje e eu tivesse que morrer por alguém, eu teria que estar com amor no meu coração. Porque se eu simplesmente morresse, tipo, eu tenho que morrer porque Jesus morreu, também não iria adiantar. A gente tem que ter o amor no nosso coração. E com o amor as coisas fluem, sabe? Porque às vezes, quantas e quantas vezes no nosso dia a dia a gente se pega estressado, com raiva, não, porque fulano de tal não olhou pra mim, fulano de tal não me deu paz do Senhor, ou então tá chovendo, tá calor, não sei, sempre acontece alguma coisa, né, pra tirar a gente do sério. Só que se a gente tiver com amor no coração, todas as outras coisas vão fluir, sabe? No nosso louvor, ele vai ser entoado com verdadeira adoração. Pra quem prega, se a gente tá pregando a palavra com amor, tenho certeza que vai ser colocada no coração e vai ser fixada, que a pregação vai ficar na memória. Até mesmo na rua, sabe? Quem vai pra escola, assim como eu, é ruim acordar cedo, mas se a gente acorda lembrando do ato, né, do que Cristo fez pela gente, nossa, é uma maravilha, a gente vai olhar o mundo com outros olhos, sabe? Quantas vezes na rua, né, tem pessoas que não são convertidas, mas a gente não tem que olhar pra elas com os olhos da carne, a gente tem que olhar com os olhos espirituais, e pra gente ter esses olhos espirituais, a gente tem que ter, site, a gente tem que ter o amor no nosso coração, né? A gente tem que ter a gente tem que ter aquilo que Jesus teve pela gente, né?
E assim, com amor as coisas fluem. Fluem em todos os sentidos. Flui na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, na nossa vida familiar, na vida conjugal, na vida para quem trabalha, no trabalho, flui em todas as áreas. E Deus se agrada disso, né? Por causa que não adianta a gente fazer obra com hipocrisia, a gente fazer obra só por fazer, ou a gente fazer obra só porque o irmão tá fazendo, eu vou fazer também pra mostrar serviço, sabe? E Jesus nos ama tanto, 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 que ele se entregou pela gente. E assim, uma coisa que eu estava vendo, né? Foi um teatro que fizeram na minha igreja, né? Eu achei muito interessante porque era a história de três jovens, é um teatro curto, mas é a história de três jovens. E assim, eles viajam para um país que lá é proibido adorar a Deus. A Deus, nosso Deus, né? Eles adoram a outro Deus, né? Na verdade, eles servem uma pessoa. No teatro não fala muito isso, quem exatamente eles servem, porque né, eles não estavam fazendo teatro para exaltar o inimigo, mas lá naquele país não era permitido adorar a Deus. Mas mesmo assim eles vão para adorar, porque a gente tem que levar a palavra do Senhor aos quatro cantos do mundo, aonde houver alma vivente que se converta a palavra do Senhor, né? E eles vão. E chegando lá, eles tinham que adorar escondido, eles tinham que louvar escondidos, eles tinham que ler a palavra escondidos. E assim, tinha tipo uns militares, né, nesse país. E se te pegassem adorando a Deus, você era espancado ou até mesmo morria. E lá eles adoravam, eles davam o seu melhor. E era por amor a Deus, era por amor a Cristo. Não era porque simplesmente, opa, vamos para o país adorar. Porque a gente é muito difícil no nosso dia a dia a gente adorar a Deus aqui no Brasil, que a gente tem total liberdade de expressão. Imagina você viajar para outro país que você não pode adorar a Deus. E eles viajam, eles chegam lá, né? Bom, aí eu não sei direito como é a viagem e tudo, mas o principal é assim, que eles estão num lugar com uma vela. Aí eles leem os salmos, acho que é os salmos 23 ou 91, né? Alguma coisa, acho que é o 23. Que fala que o Senhor vai estar com eles, né? Que todo ser humano que se converte e se arrependa de coração ao Senhor morrerá, mas renascerá em Cristo, né? E ali eles leem e começam a adorar. E eles estavam no escuro, assim, com a vela, né? A igreja inteira estava apagada. E aí chega dois militares e pegam eles adorando. E aí eles começam a falar. Eram dois homens e uma menina. Aí eles falam primeiro pra menina, né? Se você negar esse Deus, você vai sair daqui vivo. Ela fala assim, não vou negar. Aí, tipo, obviamente, né? É um teatro forte, ela morre. Aí pegam um outro, aí eles começam, os dois meninos que sobram, começam a clamar ao Senhor, começam a louvar, começam a falar que isso é injustiça, né? Começam a pedir ao Senhor, né, que faça a vontade dele. Olha só que lindo. Mesmo em meio a toda aquela situação, eles ainda pedem para o Senhor fazer a vontade dele. Isso me lembra muito a passagem de Jó, né, que mesmo em meio às lutas não deixou de adorar a Deus. E ali, né, eles continuam adorando, continuam louvando, aí eles pegam um outro irmão e aí eles falam a mesma coisa que falaram pra menina. Se você negar o teu Deus, você sai daqui andando, você sai daqui vivo. Aí ele fala assim, não, eu não vou sair, não vou negar a Deus. Aí sobra o último irmão, né? E ele continua, aí eles falam assim, quais são as suas últimas palavras, já que obviamente você não vai negar o teu Deus. Aí ele louva, né, um hino que vai valer a pena, ele é muito lindo, né? E aí ele lê, ele fala uma passagem da Bíblia, aí ele continua clamando ao Senhor, né? No teatro ele fala assim, Senhor, faça as tuas vontades, a minha carne morrerá, mas o meu espírito viverá em ti pela eternidade. É um teatro muito lindo, muito assim, forte, e aí, obviamente, ele morre também. Aí o outro militar, né, ele pega o pedaço da Bíblia, ele vai ler. Quando ele começa a ler, ele diz que tá se sentindo incomodado, que ele tá... que ele tá, sabe, se sentindo estranho. Esse estranho, né, que ele tá se sentindo, obviamente é o toque do Espírito Santo na vida dele. A outra militar fala assim, não, para com isso, até você tá nessa de Jesus agora. E quantas vezes o mundo não tem falado isso pra gente, né? Nós jovens mesmo, quantas tentações não tem por aí? E aí sempre vem um sussurrar no nosso ouvido, pra quê?
Para com isso! Jesus, você nem vê ele. Mas é pela nossa fé e pelo nosso amor que a gente tem que exercitar todos os dias. Que a gente se mantém forte.